Seja bem-vindo a mais um episódio do Euromost Talks, a sua plataforma de diálogo estratégico sobre investimentos, economia, negócios, cultura, educação e cooperação entre Moçambique e Europa. Hoje recebemos aqui uma grande personalidade que é o embaixador da Itália. Seja muito bem-vindo, embaixador Gabriel Anis, e seja bem-vindo ao Euromost Talks. Muito obrigado, Cláudia. Para mim é um grande prazer estar aqui e poder interagir com vossa plateia. Muito obrigado. Embaixador, desde que chegou aqui em janeiro de 2025, qual foi o cenário que verificou quando chegou e quais foram as primeiras medidas que sentiu que deveriam ser tomadas? Eu cheguei aqui em janeiro de 2025, falou corretamente, e estávamos no cheio da crise pós-eleitoral. Então foi um momento muito difícil na história recente deste país. Eu cheguei no dia 10 de janeiro e estávamos em cheia confusão. Era para eu chegar no dia 9, só que quando se soube que Venâncio Mondlane também voltava no dia 9, se resolveu postecipar, adiar minha chegada para um dia depois. E cheguei numa Maputo realmente deserta, blindada, com escassez de comida nas lojas, enfim, era um momento um pouco surreal. Fiquei impressionado. Depois, aos poucos, graças também aos esforços de todas as partes envolvidas, a situação gradualmente andou se normalizando, sobretudo a partir do 15 de janeiro, quando houve a posse do presidente Chapo, que fez um discurso muito prometedor, e começaram os primeiros passos rumo a um diálogo entre as partes. Então, nosso papel foi realmente aquilo de apoiar este diálogo, sempre mais intenso, para que o país pudesse sair da crise por meio da única forma possível, que quando tem desacordos, quando tem tensão política, é o diálogo. É o diálogo, as partes não podem ir para um conflito. O Moçambique já sofreu muito com conflito, então não queremos voltar lá. A Itália sempre já teve um papel histórico de mediação de conflitos no Moçambique. Na altura dos acordos de paz. Na altura dos acordos de paz, até depois, em 2019. Então nós sempre estamos prontos a apoiar os esforços para uma solução pacífica dos desacordos e dos conflitos. Esta vez, devo dizer, estávamos prontos, mas felizmente não houve necessidade, porque a solução que foi encontrada foi uma solução 100% made in Moçambique. A solução dos encontros entre todas as partes envolvidas, a solução do diálogo nacional inclusivo, que inclusive apoiamos através da União Europeia, até financiariamente, mas é totalmente 100% moçambicano. Não houve necessidade de mediação de nenhuma parte que não fosse moçambicana. E isso é encorajante porque demonstra que as instituições de Moçambique resistiram à crise. Então, solidez das instituições democráticas de Moçambique. Isso nos dá muita esperança e muita satisfação. Embaixador, depois de termos superado esta crise, acho que foi o momento que o embaixador teve já uma visão mais estratégica de quais seriam os próximos passos a dar. E como é que imaginou que seriam isto? Porque quando eu olho para trás e começo a fazer uma retrospectiva dos embaixadores que passaram até o momento, eu tenho visto que o embaixador usa uma abordagem um pouco diferente dos outros. Tem uma abordagem mais prática e vai também para o lado mais econômico, de desenvolvimento. Então, como é que pensou nisto e decidiu seguir esta abordagem? Primeiramente, eu tive uma grande vantagem, que foi começar junto com o novo governo de Moçambique. Eu cheguei aqui em Maputo, como falei, no dia 10 de janeiro de 2025. O presidente Chapo se empossou no dia 15 de janeiro de 2025. E não foi uma coincidência. Foi tomada a decisão da nova gestão da embaixada começar junto com o novo governo de Moçambique para nos darmos um horizonte estratégico e fazer uma programação de médio e longo prazo ao nosso trabalho conjunto. Então, a nossa atividade também se baseia nas que são
as prioridades estratégicas do governo moçambicano, assim como enunciadas naquele famoso discurso do presidente Chapo do dia 15 de janeiro. Então, ele anunciou liberalização econômica, anunciou reformas, anunciou melhorias no clima de negócios, toda música para nossos ouvidos, porque isso abria oportunidades importantes para nossas empresas. Nós já estamos aqui com investimentos muito importantes de grandes empresas italianas que estão dinamizando a economia moçambicana e sempre mais vão dinamizar a economia moçambicana. Mas as intenções reformadoras do novo governo do presidente Chapo prometem dinamizar ainda mais e abrir novas portas e novas avenidas de cooperação. Então, isso nos deu a oportunidade de exercer uma coordenação do que chamamos de Sistema Itália. O Sistema Itália envolve, compreende todas as almas da presença italiana aqui, que é muito penetrante, é muito importante, é muito extensa e muito profunda, desde até antes da independência. Então temos aqui missionários religiosos, temos aqui dezenas de organizações da sociedade civil, temos dezenas de empresas, temos uma Câmara de Comércio que é muito ativa desde sempre, temos a Agência pelo Comércio Exterior, que promove o comércio entre Itália e Moçambique, temos a Agência pela Cooperação ao Desenvolvimento, temos uma escola italiana, temos a Associação Dante Alighieri, que promove a língua e cultura italiana. Então, eu e os colegas na Embaixada resolvemos, que é algo que eu sempre faço, exercer um papel de coordenação, de estimulação de sinergias entre todos esses atores, porque no final todos nós temos um único macro objetivo, que é mais Itália em Moçambique e mais Moçambique na Itália. Uhum. Então, foi iniciado um processo de envolvimento de esses atores, de coordenação, de encontros, de reuniões. Então, quando eu faço uma missão, por exemplo, no interior de Moçambique, e já fomos a Chimoio, já fomos a Pemba e outras províncias de Moçambique, eu nunca vou sozinho. Eu levo o presidente da Câmara de Comércio, eu levo o diretor da Agência pela Cooperação, levo o diretor da Agência pelo Comércio Exterior, levo eventuais empresas interessadas. Eu vou em delegação, formamos uma delegação, que é uma delegação da Itália. Não é só o embaixador que chega, é um embaixador que chega acompanhado, liderando uma delegação que envolve toda a Itália que está aqui em Moçambique. Então, os nossos encontros, as nossas reuniões, nossas atividades têm muito mais peso, tem muito mais peso específico, porque cada um de nós dá uma contribuição referente ao seu setor de atividade. Então, todos os setores de atividade, na medida do possível, são coordenadas. E nesse sentido, conseguimos já transcender de uma visita política para uma visita que transcende a política e vai também para a economia e o desenvolvimento. Com certeza, porque não é nunca só político. Político é o que afeta as pessoas. Nós costumamos dizer que Moçambique e Itália são sobretudo unidos pelas pessoas. Temos uma incrível compatibilidade cultural, de valores, que nos ajuda muito na interação. Aí ajuda a interação política, a interação entre empresários, a interação entre pessoas, entre operadores culturais, enfim. Eu fiquei muito... Uma das coisas que mais me impressionou chegando aqui foi o tanto que estamos parecidos, mesmo tendo culturas diferentes, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância, mas estamos mais perto do que com muitos países até europeus que são muito mais próximos geograficamente. Isso é muito impressionante. É verdade. E foi nesta dinâmica toda que o embaixador pensou no projeto Mozita. Sim. Mas como é que surgiu o Mozita? Porque eu, quando penso em Mozita e vejo todos os patrocinadores que estão ali dentro, nunca imaginei que um presidente ou um embaixador fosse fazer uma parceria com empresas para trazer um projeto tão grande desta envergadura. Então, como é que pensou nisto e qual é o escopo do Mozita?
O scopo do Mosita pensamos nisso porque pensamos que existia uma oportunidade para aproximar as pessoas, para aproximar as culturas. Mosita não é nada mais que uma programação cultural, é uma programação que visa apresentar aqui em Moçambique quanto de melhor temos da arte, da cultura italiana. Isso as embaixadas fazem, os institutos de cultura italiano fazem, mas nós pensamos de dar um chapéu único. Então, não fazer um concerto ou um festival de cinema assim de forma isolada, mas de incluir todas essas atividades debaixo de um chapéu único que chamamos de Mosita 50, que foi no ano passado, que se comemorava os 50 anos de relações diplomáticas. E envolver a comunidade italiana por meio das empresas nesta programação, inclusive para ter mais recursos. Então conseguimos no ano passado realizar uma programação importante, tivemos um festival de jazz, um festival de cinema, a Semana da Gastronomia Italiana, a Semana da Língua Italiana, o concerto comemorativo do cinquantenário do aniversário do Accordo Geral de Paz, sempre envolvendo artistas e operadores culturais moçambicanos, porque também queríamos ultrapassar a lógica de realizar um evento, por exemplo, um concerto de uma banda italiana que chega aqui a Maputo, faz o concerto e depois vai embora. E que é bom, mas temos a possibilidade de fazer muito mais. E muito mais quer dizer criar parcerias, estimular a criação de parcerias entre artistas italianos e moçambicanos, e parcerias, colaborações artísticas, amizades. Então, por exemplo, quando tivemos o concerto, o festival de jazz, trouxemos aqui o diretor italiano, que é o músico Enzo Favata, nomeamos ele diretor artístico, mas tinha também um diretor artístico moçambicano na pessoa de Moreira Chonguissa, que é um grande músico, que é um patrimônio da cena musical moçambicana, e os dois colaboraram, e o festival era realmente ítalo-moçambicano, no sentido que a gente via no palco músicos dos dois lados fazendo jam session. E agora isso resultou no convite que o Moreira recebeu para participar do Festival do Enzo lá na Itália, agora em agosto. Então, está se criando o que sempre queremos realizar, que é a abertura de canais de comunicação, uma ponte bidirecional entre os dois países que os artistas percorrem de um lado e do outro. Então isso aí queremos fazer sempre mais. Este ano também estamos no Mosita, é o Mosita 2026, não é mais o Mosita 50, mas é sempre Mosita. E o objetivo é fazer um upgrade desses eventos, fazê-los sempre melhor, com sempre mais participação, com sempre mais recursos e com certeza, sair um pouco também de Maputo e fazer eventos em outros lugares do país, que tem muita fome de Itália, tem muita fome de cultura, tem muita fome de cinema, de música, etc. Estamos pensando então em Pemba, estamos pensando na Beira, Chimoio, que são também os lugares onde temos nossos projetos, nossos investimentos, nossos projetos de cooperação. É algo que nos apaixona muito, sobretudo porque também temos como público-alvo, target não é o público usual, sólido dos eventos das embaixadas, que convidam a comunidade italiana, as autoridades locais, o corpo diplomático, todos esses são muito bem-vindos aos nossos eventos, claro, mas o foco da nossa promoção cultural é o jovem público moçambicano. Somos eles aos quais nos dirigimos, são eles junto aos quais queremos promover nossa cultura. Então, nossos eventos são abertos ao público, o ingresso é sempre livre e gratuito, e foi com imensa satisfação que, ao abrir no ano passado muitos desses eventos, eu olhava para o público, eu via, por exemplo, o concerto que fizemos na Catedral, estava cheio de jovens moçambicanos, e isso me encheu de alegria. Mas eu vi também que não só se limitaram a promover shows, mas agora criaram também o Cultivarte, que vai além de promover shows, organiza também workshops. Sim. E fortifica ainda mais esta ponte. Sim,
como é que vai, qual é o objetivo final desta ponte? É simplesmente fazer estes workshops ou espera-se que dê um próximo passo? Uma ponte feita di arte, in italiano un ponte fatto ad arte, è un'iniziativa meravigliosa, também financiada com fundos do Plano Mattei, que visa promover o estabelecimento de colaborações artísticas entre artistas plásticos da Itália e de Moçambique. Então, durante o ano terão várias sessões que artistas italianos virão aqui em Moçambique e interagirem em workshops com artistas moçambicanos. E isso tudo resultará em uma mostra, numa exposição das obras que resultarão destas colaborações, que serão expostas aqui em Maputo e sucessivamente lá na Itália. E vamos levar os artistas moçambicanos também para se apresentar na Itália. Esse tipo de coisa que queremos fazer, que não é, repito, apresentar a cultura italiana simplesmente, mas criar legames sólidos, duradouros, que resultem em colaborações que vão ao longo dos anos. O embaixador agora tocou num ponto, o Plano Mattei. Sim. Nós temos ouvido falar sobre o Plano Mattei, que existe este Plano Mattei que desenharam para colaborar com a África e existe um fundo alocado somente para Moçambique. Mas o que é exatamente o Plano Mattei? O Plano Mattei é uma das iniciativas mais inovadoras do governo italiano. Foi lançado no começo do ano de 2024 e redefine completamente o paradigma das relações da Itália com os países africanos. Primeiramente, relançando a importância estratégica que este continente tem para a Itália e frisando de forma muito clara a interdependência que existe entre Itália e os países africanos. A Itália está no mar Mediterrâneo, é só olhar para o mapa e ver que a Itália é, desde sempre, não desde hoje, é uma porta de entrada para o resto da Europa. É um país que tem comunidades africanas muito importantes. Na África também tem comunidades italianas muito importantes. Isso tudo também tem que ser gerenciado de forma estratégica. O Plano Mattei, então, tem essa redefinição de paradigma. Em que sentido? No sentido que promove uma relação paritária de respeito recíproco, promove uns projetos nos países africanos que sejam fruto do trabalho dos governos africanos, no sentido que são os governos africanos que têm que identificar as prioridades operacionais no campo econômico, no campo político, no campo social. Então, são eles que têm que identificar prioridades e definir projetos que depois a Itália ajuda a executar de forma conjunta. Então, neste caso, o que aconteceria é o setor privado deveria apresentar os seus projetos ao governo moçambicano e este ia fazer a ponte com o governo italiano. Exatamente. Os privados, obviamente, podem apresentar projetos para nós também, que estamos aqui, mas a aprovação dos projetos sempre resulta de uma interação entre os dois governos, porque o nosso interlocutor é o governo moçambicano, é ele que tem que identificar o que quer fazer nos vários setores. Identificar os setores, aí, por exemplo, agricultura, energia, saúde, etc., e depois o que fazer no âmbito de cada um dos setores. E depois isso aí fazemos juntos. Ok. Mas se este setor privado apresenta um projeto à Embaixada da Itália e a Embaixada tem um interesse neste projeto porque percebe que é um projeto inovador e que vai trazer um grande impacto. Sim. A Embaixada faz esta intermediação no sentido de apresentar este projeto ao governo moçambicano de modo a conciliar as prioridades do governo com este projeto, porque o governo italiano, neste caso específico, já percebeu que é um projeto que tem um potencial. Sim, absolutamente, é assim mesmo. Se eu recebo
uma proposta de uma empresa, de um privado moçambicano, de qualquer pessoa, e acho interessante, eu vou no governo moçambicano, nos meus interlocutores, no gabinete de reformas, ou em outros ministérios, e digo, olha, recebi isso, me parece muito interessante, o que é que você acha? Aí nasce uma conversa que é uma troca de ideias, uma conversa que resulta muitas vezes na aprovação do projeto. Os recursos não são ilimitados, então tem que fazer uma seleção. Exatamente. Mas agora, como é que ocorre esta transferência dos recursos e como é que nós podemos ter acesso a qual é a disponibilidade de recursos para cada setor, por exemplo? Se é o setor de logística, se é o setor de agroprocessamento ou o setor do ambiente, qual é o capital, vamos assim dizer, o fundo alocado para este setor, de modo que o empresário saiba até onde pode ir dentro do seu projeto? Olha, não tem, como falei, os fundos não são infinitos e não tem uma alocação preventiva de fundos. Tem uma avaliação caso por caso do valor do projeto, da importância do projeto, e depois se trabalha na captação dos fundos, que podem vir não só do fundo do governo italiano, mas também de fundos multilaterais, de bancos multilaterais, internacionais, privados. A fonte não é única. Ok. Se colocou em movimento um mecanismo com muitos parceiros, Banco Mundial, Banca Africana de Desenvolvimento, governo italiano, União Europeia. Os projetos sempre têm vários privados, vários parceiros que fazem com que os recursos, oxalá, se materializem para concretizar os projetos. Então isto torna ainda mais fácil para o setor privado apresentar o projeto, porque estamos a ver aqui que tem vários intervenientes. Sim. Tem o governo italiano, tem o governo moçambicano, tem a União Europeia, o Banco Mundial, então pode usar cada um destes pontos como o ponto de partida. Sim, cada projeto é financiado de forma diferente, cada projeto tem uma estrutura diferente e parceiros diferentes. E então, às vezes, nós financiamos um determinado ministério de Moçambique, outras vezes financiamos uma determinada organização da sociedade civil, outra vez podemos financiar uma agência das Nações Unidas para que execute o projeto, depende realmente de cada projeto envolvido. Então é muito variado. Eu acho que esta é a força do Plano Mattei, da cooperação italiana em geral, porque realmente tem uma flexibilidade que ajuda a alcançar o resultado final. Outra componente muito importante do Plano Mattei é o envolvimento do setor privado, porque e esse realmente é inovador, porque não queremos mais projetos que não sejam sustentáveis. Quando digo sustentável, digo que o projeto tem que continuar a trabalhar depois do fim do investimento público. Quando termina o financiamento público, o projeto tem que continuar com suas próprias pernas, então é indispensável o envolvimento das empresas. Então, isso torna um pouco mais complicado, mas é uma condição que colocamos como imprescindível aqui em Moçambique. Ok. Envolvimento do setor privado. Falando nesta sustentabilidade dos projetos, no âmbito do Plano Mattei, o governo italiano esteve a financiar um projeto em Manica com as mulheres que produzem café. Sim, o Café Vumba. Como é que foi este projeto? Como é que chegaram a esta comunidade e como é que foi o processo para o financiamento deste projeto? O projeto é um projeto muito bonito porque visa a estabelecer em Moçambique a cadeia do café. A cadeia do café que tem muito potencial aqui, tem um café muito bom. Então, o projeto financia uma empresa que está colhendo café lá na região de Vumba e uma montanha maravilhosa, eu visitei, etc. E a empresa compra o café dos cultivadores e a maioria dessas cultivadoras cuja atividade também apoiamos são mulheres. São mulheres, 90%. 90% são mulheres. E são mais trabalhadoras que os homens. Então é por isso que foi um processo muito natural. Elas foram mais propositivas, mais guerreiras
Este projeto está gerando muita renda lá, inclusive várias destas mulheres que eu visitei me contaram que graças ao nosso projeto conseguiram comprar uma casa para a família, então estão vendo que por meio do trabalho empresarial, é possível mudar sua própria vida, não por meio da ajuda, não por meio dos donativos, não por meio do dinheiro dado, mas por meio do trabalho. Aí chega o verdadeiro dinheiro, o dinheiro ao qual você dá valor, e aí você pode melhorar as condições da sua família. É isso que queremos fazer na região, em toda a província de Manica, por meio do centro agroalimentar que vamos construir. A primeira pedra será colocada em março do próximo ano, e queremos realmente mudar o contexto da agricultura naquela província, passando de agricultura de sustentamento a agrobusiness, a agroindústria, por meio da transformação, do empacotamento, da agregação de valor, da certificação da produção agrícola, lá no Centro Agroalimentar de Manica. Aí sim vamos dinamizar, porque só agregando valor precisa disso. Manica precisa, Moçambique precisa, porque a produção agrícola do país é ainda, infelizmente, um pouco básica. Tem que dinamizar agregando valor, não exportando a matéria-prima que depois volta ao país com valor agregado, exporta a 1 e compra de novo às 10. Não, vamos agregar valor aqui. E como? Por meio do setor privado. Então, chegada aqui de empresas italianas e internacionais e criação de parcerias com empresas moçambicanas e geração de renda. E uma vez que é um projeto que já está desenhado e já tem data para iniciar, é sabido também que a Itália é um dos países mais desenvolvidos quando se fala de tecnologia de agroprocessamento. Sim. Já tem aqui um elenco de investidores que vão transferir esta tecnologia para Moçambique. E como é que pode ser feita esta tecnologia de forma a garantir a continuidade do projeto? Porque não basta simplesmente trazer a tecnologia e ser sempre operada pelo investidor. Em algum momento tem que transferir este know-how para o setor privado moçambicano. Existe já um plano desta transferência? Em setembro do ano passado, tivemos aqui uma visita, uma missão muito importante, que é uma missão empresarial do setor agrícola. Chegaram empresários do setor da agroindústria italiana, chegaram representantes das confederações dos setores, todos liderados pelo ministro da Agricultura da Itália. E nesse respeito se conversou, se apresentou o projeto do Centro Agroalimentar, que teve muito interesse por parte italiana. Então, tem algumas empresas que estão interessadas em trabalhar lá, uma vez que o centro estiver pronto, uma vez que eles identificam os setores, as cultivações, etc. Porque, como falei, é importante, se tem fruta, pode fazer suco, o sumo, como chama aqui. Sim. Se tem café, pode empacotar o café, pode transformar o café, pode torrar o café. Se tiver produção de algum vegetal, pode empacotar, enviar, congelar. O centro vai fazer isso tudo. E os maquinários que temos na Itália são entre os mais sofisticados do mundo e confio que terão canais de financiamento para adquirir esses maquinários ou terá investimento para o empresariado internacional produzir em loco. São grandes oportunidades, inclusive porque o Centro Agroalimentar de Manica estará ligado ao resto do mundo através do Corredor da Beira, que é outra infraestrutura estratégica do país, a qual a Itália está muito interessada, leva ao porto, e desde o Porto da Beira a produção pode ir ao resto do país, ao resto da região, e quem sabe um dia até fora da África. Então, esses são sonhos mas que têm muito potencial. E falando no Porto da Beira,
recentemente na conferência Moçambique-Itália esteve também a falar sobre as infraestruturas e os corredores, que a Itália tem planos também de desenvolver os corredores, não só da Beira, mas de Maputo e Nampula também. Depois desta conferência, quais serão os próximos passos? É um plano que vamos ver a ser desenvolvido nos próximos anos ou é algo que ainda está a ser desenhado? Como é que vai ser? Esses aí são projetos que não são da Itália. O desenvolvimento dos corredores logísticos são projetos, aliás, eu diria, prioridades estratégicas do mesmo governo moçambicano. Também, de novo, basta olhar a mapa. Esses corredores ligam Moçambique ao resto do continente africano e ligam o resto do continente africano para o mar. Então, é fundamental para Moçambique desenvolver esses corredores. Um deles, em particular, o da Beira, interessa muito à Itália, porque é de lá que vai sair a produção do centro agroalimentar. Existem já os corredores. Agora, tem que ser à medida do volume de mercadoria que passa através, os corredores com certeza vão ser potenciados, desenvolvidos, etc. Isso aí será realmente o mesmo desenvolvimento econômico que vai estimular o potenciamento dos corredores. Porque um corredor mais desenvolvido e que tenha um escoamento mais flexível vai dinamizar a economia do país também. Com certeza. Mas além do corredor, há aqui também um ponto, principalmente falando do setor do agroprocessamento, que é a questão da logística. Porque por mais que o porto esteja desenvolvido e haja este escoamento, se as nossas estradas não estão em condições, como é que este produto vai sair da fábrica de junto do pequeno agricultor até ao porto? Estrada, ferrovia, realmente são coisas que têm que ser trabalhadas, porque realmente sem logística não se faz nada. E a mercadoria se empodrece nos caminhões ou nos vagões do trem. Então isso é fundamental. É por isso que, sabe, nós estamos trabalhando de forma muito específica em vários setores empresariais e industriais, por meio da organização de missões empresariais da Itália, setoriais. Então, no passado foi agricultura, este ano foi infraestrutura e construções. E foram justamente esses argumentos, transporte, logística, infraestruturas de vários tipos, que foram discutidos. O governo moçambicano apresentou os projetos, tem oportunidades, vai ter licitação, vai ter leilão para executar esse tipo de projeto. Eu tenho certeza que as instituições multilaterais também ajudarão com os financiamentos. Então o país se encontra realmente na beira de um desenvolvimento importante. Agora, a situação não é fácil, a situação financeira do país é muito complicada. Exatamente. Precisa de reformas para liberalizar, criar um clima de negócio favorável, mas eu vejo que muito esforço está sendo feito e confio que realmente estamos nos aproximando a um tipping point. Agora conseguimos perceber por que a Itália tem sido um parceiro do nosso governo já há muito tempo. São muitos setores que estão a ser observados praticamente ao mesmo tempo. Sim. Além destes setores que aqui falamos, tem também o setor que é o boom do momento, que é o setor de energia. E até então, vamos dizer que está a ser dominado pela Itália. No evento do empresarial Moçambique-Itália, o presidente da Câmara de Comércio italiana fez menção de um quadro da área de energia, onde ele apresentava ali todas as empresas que estão a trabalhar no setor de energia. E maioritariamente eram empresas italianas. Sim, é verdade. A Eni está com investimento já de 15 mil milhões de euros para a extração de gás natural offshore, no mar, na frente de Cabo Delgado. A Saipem está na parte de engenharia.
e tem outras empresas que estão trabalhando na parte de infraestruturas, por exemplo, a Renco. Enfim, é um setor muito dinâmico, acreditamos muito. Este é um setor no qual nós queremos realmente trabalhar junto com Moçambique, porque acreditamos que o trabalho conjunto e o crescimento conjunto trazem parcerias de longo prazo e de longa data. Então, eu não participei da negociação do Coral Norte, porque isso foi responsabilidade direta da empresa Eni, mas acompanhei um pouco. E essas negociações são muito complicadas, mas pude ver como foi feita entre parceiros que se respeitam um com o outro, que confiem na credibilidade um do outro, e é por isso que deu certo. Deu certo a negociação para a Coral Norte, deu certo porque as duas partes souberam se entender. Isso vem daquela compatibilidade de valores e de cultura que temos entre Itália e Moçambique. E neste sentido, como acha que esta dinâmica toda pode impulsionar o conteúdo local e o uso do gás doméstico para impulsionar as nossas indústrias? Então, eu não sou um grande fã da regulamentação do conteúdo local, porque eu acredito que o conteúdo local é gerado automaticamente do livre mercado. Por quê? Porque custa menos. Então, quando existe e é de boa qualidade, a escolha é obrigada, a escolha é natural. Cada empresário do mundo, se tem uma empresa que custa 5 e uma empresa que custa 20, vai para a empresa que custa 5. E a empresa local custa menos porque é local, por óbvias razões. Então, por exemplo, eu sempre faço o exemplo, eu tive o privilégio de servir no Brasil. E no Brasil eu era cônsul em Belo Horizonte. Belo Horizonte tem o maior investimento italiano da história, que é a fábrica de automóveis de Betim, da Fiat. E a Fiat chegou nos anos 70 e não tinha nada de conteúdo local. Até os operários eram italianos, vieram de Turim. Depois, isso era 1975, milhares de operários italianos, porque os brasileiros não tinham, não eram treinados, não tinham o treinamento. O conhecimento. Aí, aos poucos, aumentou a presença brasileira na Fiat e aumentaram as empresas que serviam, que forneciam a Fiat. Cheguei em 2002, 25 anos depois, e só os diretores eram italianos, o resto da empresa era toda brasileira. Agora, até os diretores são brasileiros, 50 anos depois. Então, isso para dizer que esse é um processo que você não pode impor. É um processo que o empresário vai implementar naturalmente, porque está na natureza das coisas, que à medida que a empresa se estabelece, difunde sua cultura de trabalho, difunde sua filosofia de empresa e o conteúdo local surge. Mas impor a uma empresa de usar um conteúdo local quando esse conteúdo local ainda não existe, não existe no nível de qualidade que a empresa exige, aí dificulta muito, eu acho. Se calhar não impor que use empresas moçambicanas que não estão preparadas, Isso. mas contribuir para que elas estejam preparadas. Sim, com certeza, isso aí sim. Mas isso aí já vem feito, isso já vem sido feito. A Eni está trabalhando com muitas empresas moçambicanas. Agora, já falamos de vários setores aqui, mas ainda tem alguns setores que eu tenho visto que o governo italiano tem abraçado muito, que é também o setor da educação e da cultura. Quais são os próximos passos que a Embaixada está a preparar para o setor da educação? Eu vi agora que, por exemplo, pelo site da Embaixada, que tem ali algumas bolsas de estudo que têm sido promovidas recentemente. Como é que está a ser a adesão dos moçambicanos? Tem sempre muito interesse para bolsas de estudo pós-universitário na Itália. Nós impulsionamos a ida de estudantes moçambicanos para a Itália. Temos muitos acadêmicos italianos que, inclusive, vêm aqui para Moçambique em intercâmbios de universidades, acadêmicos moçambicanos que vão para lá. Esse realmente é um canal aberto que vê gente indo e voltando em continuação. Temos também outras entidades italianas que oferecem bolsas de estudo. A mesma Eni
oferece bolsas de estudo, então essa é uma atividade também do sistema italiano, não só da embaixada. Então colocamos isso tudo num único sistema. Temos também aqui em Moçambique cursos de formação profissional, de treinar, o Instituto Dom Bosco faz formação profissional, com projetos também financiados pela cooperação italiana. Temos o governo moçambicano com Pretep e Pretep Plus também, são projetos financiados pela cooperação italiana. Então é uma atividade contínua. Depois temos a escola italiana que fornece educação primária e secundária segundo o sistema escolar italiano. Temos a Associação Dante Alighieri que também faz cursos de italiano, então aproveito para convidar todo o público a se aproximar a Dante Alighieri para aprender nossa língua. Isso também abre oportunidades de trabalho na Itália, mas não só na Itália, também inclusive na embaixada, quando tiver vaga, só pode participar se fala italiano, se conhece, fala e escreve italiano, e as empresas italianas que cá trabalham e vão aumentar. Então, o convite meu é de se aproximar e estudar italiano, que vale a pena. Assim como nós gostamos do português, gostamos do italiano. Mas então, falando aqui da língua italiana e de todo este apoio que tem vindo a fazer em relação à educação, tem também algum projeto ou algum programa que é mais focado para os empresários? O embaixador esteve aqui a falar sobre a força das mulheres em Manica, no agroprocessamento. Então, tem algum plano também para expandir aquele resultado que viu lá, não só para a área do agro, mas para outras áreas junto das mulheres? Temos... não entendi a pergunta. Vou repetir. Eu dizia, falando ainda desta área da educação, tem também algum programa que está focado, por exemplo, para o setor empresarial? E falando das mulheres que abordou no projeto que estão a desenvolver em Manica, tem algum programa que gostariam de expandir os resultados que viram lá para outros setores junto das mulheres? Sim, eu acho que o foco nas mulheres tem que ser uma prioridade para nós. A mulher moçambicana é uma mulher cuja contribuição não pode ser subestimada. Temos que trabalhar na igualdade do gênero aqui em Moçambique, tornar as mulheres independentes, empoderar as mulheres, dar independência financeira às mulheres para que elas se afirmem. Pelo que eu vi, tem muito potencial. Todos os campos de atividade humana aqui em Moçambique. Então, tudo que podemos fazer para colocar a mulher em primeiro plano, empoderar a mulher moçambicana, vai ser uma coisa boa. Só para fechar agora, eu gostaria de fazer uma retrospectiva sobre aquilo que o embaixador tem vindo a fazer. Eu sei que ainda está no meio do desenvolvimento, no meio do ciclo do seu mandato, mas quando chegasse ao fim do mandato, como gostaria de deixar o ambiente, tendo em conta aquilo que viu quando chegou, aquilo que está a fazer neste momento? No fim do seu mandato, o que espera deixar? Olha, eu cheguei num momento muito complicado para Moçambique. Era um momento de grande tensão. O país parecia realmente na beira de um precipício. E se alguém naquele dia tivesse me falado que um ano e meio depois estaríamos aqui com essa situação de estabilidade alcançada e olhando para o futuro com animação, com otimismo, eu não teria acreditado. Então já estamos muito bem, já estamos realmente muito bem, e todos os envolvidos, governo, oposição, empresariado, sociedade civil, comunidade internacional, podemos nos dar parabéns, porque realmente era uma situação muito complicada. Eu gostaria de lembrar o grande objetivo, o macro objetivo que o presidente Chapo deu ao seu mandato, que é a independência econômica. Eu sonho um futuro em que Moçambique não tem projetos de cooperação. Porque isso teria
significaria que Moçambique desenvolve, Moçambique cresce graças às empresas, graças ao trabalho do seu povo, graças ao trabalho que juntos fazemos. Então, se eu pudesse sair de Moçambique, tendo percorrido junto aos moçambicanos, juntos às instituições de Moçambique, às empresas de Moçambique, um pouco deste caminho rumo à independência econômica, eu vou me considerar satisfeito. Embaixador, muito obrigada por esta partilha de informação. Aí em casa já sabem que as portas da Embaixada, do governo italiano e de todo o sistema Itália está aberto para toda a gente, seja para projetos de educação, seja para cultura, seja para negócios, investimentos, eles estão abertos. Aproximem-se ao sistema Itália. Temos não só a Embaixada da Itália, temos também a agência que promove o comércio externo, temos a cooperação italiana, a Câmara de Comércio, a Escola Italiana, Dante Alighieri, e não só as empresas italianas também. Aproximem-se, procurem saber como é que podem colaborar, porque eles estão de braços abertos e gostariam de ver Moçambique desenvolver. Este foi mais um episódio de Euromos Talks. Não se esqueça de subscrever ao nosso canal do YouTube, ativar as notificações, seguir as nossas redes sociais para não perder debates como este. Embaixador, muito obrigada pela sua presença. Obrigado a você, Cláudia. Foi um grande prazer. Uma saudação a toda a audiência. Muito obrigado. Obrigada.